As crianças Avatara Sínteses. O que seria isso? Nós percebemos que de algumas décadas para cá, muita coisa mudou dos novos seres que vêm fazer parte de nossa vida cotidiana, de nossa evolução humana. Também podemos falar exilados. Exilados de onde? Primeiro eu vou fazer aqui um parênteses. Isso de exilado lá do espiritismo está muito generalizado para um interesse próprio e único. Detectaram por vivências que o ser humano não é do planeta Terra. Isso é verdade. Você percebe isso e eu vou dar para você algumas observações de fazer em si mesmo. Você percebe que no fim de semana você ficar muito tempo sentado, vendo Netflix, muito tempo deitado, dor na coluna. Seus nervos, suas tubulações são comprimidas pela gravidade e você tem aquela sensação de que não descansou o fim de semana. Aí começa a segunda-feira, você vai em atividade, fica muito tempo ereto, né, erguido sobre as pernas, dor nas pernas, varizes. Como assim? Se você tem um corpo terreno, por que você está sempre com mal-estar? Seja deitado, seja sentado, tudo que você faz demais aqui lhe dá uma falsa sensação. Por que isso? Porque o ser humano ele já foi antes um Adam Kadmon, o homem cósmico. Do que se ocupava o homem cósmico? O homem cósmico era mental. Homem. Humanas. Manas, do sânscrito. Mente. Ele movia tudo com a mente. Ele chegou a uma etapa de evolução cósmica antes mesmo da Terra existir, até desse sistema, em que tudo era mental. Como dizia o Hermes, lá no Egito, há 3.000 anos atrás. Então por que o homem agora sofre tanto? Por que dói para chuchu esse corpo dado? Porque esse corpo tem algum indício de que ele não é um prêmio. Ele é uma tornozeleira na alma. É ruim isso? Não. Uma tornozeleira assegura, diante de uma sociedade cósmica, que esse homem imperfeito não vai deixar tudo imperfeito, jogar seu contágio por aí. Por isso que a gente não vai para outros planetas, nunca vamos, nem nesse século, nem no próximo, em corpo físico. Mas esse homem mental, ele se distribuiu em muitos sistemas de evolução. Quando ele começou a usar mal o poder mental, digamos, vamos dar um exemplo da Atlântida, em que o homem ainda era meio semietérico. Ele estava querendo ficar físico. Era uma transição. Mas o que é transição? Como quando a gente fala aí que o planeta Terra está em uma transição. Peguem uma criança. Ela, quando ela se torna de criança para adolescente, de adolescente para jovem adulto, de jovem adulto para adulto e de adulto para idoso, para velho, né? Alguns se ofendem, né, com os pejorativos, mas nós temos que falar diretamente, para a gente entender aqui o que está se falando. Essas coisas não são transições. O que mudou? Mudou fisicamente. Claro que há muito conteúdo, muita informação, mas informação não é formação, pode ser conhecimento, mas não é sabedoria.
E tudo isso aconteceu no mesmo corpo. Precisou a criança entrar em outra dimensão para ser agora adolescente, adulto ou idoso? Aconteceu tudo ali. Então, quando você ouvir falar de transição, relacione a Terra. A Terra não está indo para outra dimensão. Não quer dizer que um dia ela não vá, mas não agora. Porque se ela ir para outra dimensão, ela se deteriora. As outras dimensões são energia. Percebo que a energia é maior que a massa. Ela controla a massa. O Sol é uma prova. Os planetas não mexem com o Sol. O Sol mexe com todo o seu campo magnético a todos os planetas até onde ele vai. E mesmo assim ele tem um limite. Já Plutão é considerado escapário da influência solar do próprio sistema onde ele está, próximo. Agora nem inserido ele está mais, segundo os senhores que pensam aqui. Mas você vê uma transição, uma modificação, mas na própria matéria que se está observando. O próprio planeta Terra ele está se transformando fisicamente. Mas ele não precisa entrar numa quinta ou quarta dimensão, porque o próprio planeta, sendo um organismo, ele deve ter uma alma. Ele tem um corpo astral. Você vai para esse corpo astral da Terra toda vez que você dorme. Você não vê o astral da Terra, as coisas tudo iguais, como aqui, com algumas diferenças para quem está consciente ali. A Terra também tem um pensamento automático que faz ela girar em torno de um Sol. É no plano mental que foi criada a fé. O planeta tem fé no Sol, como nós temos fé em um Deus, né, em deuses, depende da cultura. E por que cada cultura tem um conhecimento diferenciado? Por que os hindus, lá no meio do lixo, do Ganges cheio de cadáveres, decompondo a céu aberto, têm um conhecimento que nós não temos? E nós aqui, né, super higienizados, super preocupados com asepsia, com vestimenta, com comportamento, com a forma de se comunicar, nós não temos o conhecimento deles. Por quê? O conhecimento permaneceu, não se perde, mas se perdeu a parte comportamental, a parte de conviver fisicamente com o conhecimento. Extrema pobreza, claro que há muitos contrastes, né, no mesmo país, como vemos na Arábia, tem nômades, né, que passam uma vida precária nos desertos, sem nada, e tem os sheiks. Mas por que os sheiks têm uma vida mais cômoda? Mas, por outro lado, eles não têm o conhecimento do nômade. Eles não conhecem, eles não têm uma compreensão da vida. Por isso que eles acham que precisam de muito para viver. E quanto mais você tem coisas para viver, e esse é o problema do homem, é que ele não é livre. Mas há crianças que estão vindo agora transformar isso, mudar essa visão. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Eu vou lhe contar uma história pessoal. Um nasceu em 2000, o outro em 2013. O mais novinho, ele não absorve proteína animal de jeito nenhum desde sempre, desde que ele veio nessa nova vida. O outro se alimenta muito pouco. Ele está sempre ligado a uma necessidade abstrata, conhecimento. Eles não são reprovados em escolas curriculares. É até de se dar inveja, caso você não tenha, né, um plumo de compreensão de ver de cima. Opa, são apenas seres mais evoluídos. E quanto mais ao futuro, mais evoluídos são. Mas de onde é que vem esse povo que hoje
se enquadram em suas famílias, no papel de seus filhos, os seus netos, vêm de outros níveis de evolução, outros orbes, não necessariamente com vida biológica, aqueles graus de evolução em que pararam em certas etapas, sem a necessidade do corpo físico. O corpo físico, como eu falei, ele tem um aspecto muito mais punitório para a psique, para a alma, do que um bônus. Porque aqui, como eu falei para vocês, a coisa pega. Estamos sempre mal. Você vai envelhecer de qualquer forma. A cada dia que passa é menos um dia. Você está cada vez mais morrendo e não nascendo. Você só pode renascer dentro. Até eu dizia, você não pode mudar os outros, mas você pode mudar as suas companhias. E nós estamos mudando nossas companhias com os nossos filhos. Essas almas atualizadas que estão vindo tomar corpo físico. Mas se tem corpo físico, tem karma negativo. Tem débito. Se não tem débito, está vindo por provação. São pessoas preparadas que têm que andar entre nós, os atrasados, para que nós tenhamos algum exemplo, porque, como eu falava nos outros vídeos, nós estamos sempre sendo modulados pelo meio. Paz reverencial a todos. Observem as novas criaturas que vêm agora sintetizar o avatar coletivo. Não espere nenhum salvador. Quem nos salva somos nós. Nós estamos entre nós. Pax.